E, talvez para iniciar aqui, também tenho aqui, digamos, a honra de contar para vocês sobre o tamanho da oportunidade que o Estado do Rio Grande do Sul tem, como gaúcho. Né? Eu fico bastante feliz de poder dar essa notícia para vocês. Vamos seguir, por favor. Então, o que a gente vai falar nos próximos 30 minutos? Né? Então, primeiro, primeira coisa, o Estado do Rio Grande do Sul pode sim ser bastante competitivo para produzir hidrogênio verde, não só em nível nacional, mas também competitivo para exportações em escala global. A demanda, o Estado do Rio Grande do Sul, diferente de outros estados do Brasil, que também tem potencial relevante, e tem uma demanda doméstica bastante relevante. O setor industrial bastante forte, o setor agrícola, somente o consumo doméstico do Rio Grande do Sul já justificaria investimentos em hidrogênio verde, além da possibilidade da exportação e venda para outros estados. Né? Esse novo setor, né, da economia gaúcha pode gerar aqui até 60 bilhões de PIB adicional até 2040 e potencialmente 40 mil empregos totais ao longo desse período. Né? Além disso, né, como parte da transição energética, né, o desenvolvimento desse setor no Brasil daria também uma contribuição bastante substancial para a descarbonização, não só das emissões aqui, né, emitidas no Estado, mas também emissões em outros estados, potencialmente outros estados ou países que comprariam o nosso hidrogênio verde, usariam nas suas atividades produtivas e passariam a emitir menos carbono. Estou começando aqui pelo potencial e pela competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Então, talvez começando com algum contexto aqui, né, a matriz energética do mundo vai mudar nos próximos anos. Né? Dentro do contexto de transição energética, descarbonização, todos os combustíveis fósseis devem perder participação e a eletrificação e o hidrogênio vão passar a ser uma parte bastante relevante da matriz energética global. E o mesmo, obviamente, vai acontecer, ou deve acontecer no Rio Grande do Sul, provavelmente até com intensidade maior. O hidrogênio, ele é uma parte do quebra-cabeça da descarbonização. O hidrogênio não vai sozinho resolver toda a transição energética, mas ele entra como uma parte do quebra-cabeça. O hidrogênio é o principal combustível para se descarbonizar os setores mais difíceis de serem descarbonizados na economia. Tá? Mas ele é uma parte só do problema, ou da solução. Né? Então a gente precisa fazer uma série de coisas. Né? Reduzir consumo de materiais, eficiência energética, como falou o colega Daniel no início, eletrificação de diversos usos, como transporte e outras coisas, o hidrogênio em si, biomassa, né, biocombustíveis e aplicações de biomassa em geral, captura de carbono. Existem tecnologias hoje que nos permitem capturar carbono que é emitido, né, e neutralizar esse carbono. Técnicas agrícolas, no Brasil já é super avançado em técnicas agrícolas de baixa emissão, mas ainda tem espaço para reduzir emissões aqui, e outras inovações aqui que vão surgir. O setor, né, toda a questão de economia verde tem recebido investimentos brutais, né, no mundo inteiro, e eu tenho certeza que novas tecnologias vão surgir aí nos próximos anos e vão nos permitir ainda acelerar esse processo de descarbonização. Então, o estudo que foi feito aqui, ele olhou uma série de fatores para construir aqui a base de competitividade do Rio Grande do Sul dentro da produção de hidrogênio. Né? A gente olhou 8 fatores, né? Produção eólica e solar, onshore, offshore, onde estão os polos industriais do Rio Grande do Sul, onde estão os portos, né? Quando eu penso em exportação, onde estão as usinas elétricas já existentes no estado do Rio Grande do Sul, linhas de transmissão, precisar do seu produto longe dos pontos de consumo, eu preciso transmitir essa energia, e toda a questão de licenças ambientais que já existem. Tá? Olhando primeiro, né, o custo de se produzir hidrogênio, 70% do custo é o custo da energia. Tá? Então a energia é o fator fundamental para eu produzir hidrogênio a baixo custo. Né? E um dos motivos pelo qual a gente está aqui falando do Rio Grande do Sul é porque a gente tem um potencial renovável, tanto eólica quanto solar, bastante relevante. A gente pode produzir energia renovável a baixo custo, e por isso o Rio Grande do Sul, junto com alguns estados do Nordeste,
são os lugares mais adequados e mais propícios para se produzir o hidrogênio. Então aqui a gente tem os nossos fatores de capacidade do Rio Grande do Sul comparado com os outros dois melhores lugares no Brasil para se produzir, que é Bahia e Ceará. Tá? E vocês podem ver que a gente tem fatores bastante próximos dos estados do Nordeste, com um diferencial aqui que não fica nítido nesse gráfico, que o nosso potencial é mais estável ao longo do ano do que o potencial que se encontra no Nordeste. Tá? Então, a nossa combinação eólica solar dá um fornecimento de energia mais estável do que se encontra no Nordeste, o que permite ter investimentos de plantas de menor capacidade com um fornecimento de energia mais constante. Tá? De qualquer forma, a gente tem potenciais bastante próximos ao que se vê no Nordeste, um pouco abaixo, mas com algumas vantagens com relação ao Nordeste, que são esse fornecimento mais estável e o mercado interno para consumir e viabilizar plantas de grande porte, que em vários outros estados não existe. Então aqui, talvez os colegas aqui que conhecem produção de hidrogênio, talvez isso aqui vai ser um pouco redundante, mas a gente olhou uma série de combinações aqui, além das geografias, as combinações do setup da produção do hidrogênio. Né? Então eu posso ter uma produção de hidrogênio que a gente chama de off-grid, que eu tenho uma produção de energia dedicada para a planta de hidrogênio, então não está ligado no grid, não está na transmissão, eu produzo e coloco para dentro do eletrolisador e faço o hidrogênio com uma produção dedicada. Na outra ponta eu tenho a produção que é no grid, ou seja, eu produzo energia em algum lugar, coloco no grid, na linha de transmissão, pego a energia em outro lugar e produzo hidrogênio. E eu tenho a combinação dos dois, que costuma, na maior parte das vezes, ser a combinação de mais baixo custo, onde eu tenho uma parte dedicada e quando eu tenho a oscilação de produção de energia, eu puxo energia do grid. Tá? Então a gente olhou essas três combinações, as diversas combinações de geografia, né? E a gente chega nesse resultado aqui. Obviamente isso aqui é uma página que resume uma série de modelos que estão por trás disso aqui, mas mostra, a gente testou 200 configurações diferentes de produção no Rio Grande do Sul, selecionando aqui os 10 localizações onde seria possível se produzir a mais baixo custo, e ordenou elas aqui por custo de produção. Né? Então vocês veem esse gráfico que está na esquerda, é basicamente o custo da produção do hidrogênio, né? Basicamente todo o custo da energia, a produção do hidrogênio em si e o setup do hidrogênio para o enviar para alguma aplicação. Tá? Então está todo esse custo incorporado aqui nos 10 melhores locais com potencial no Rio Grande do Sul, e aqui a comparação naquela linha vermelha com os melhores locais que a gente encontra no Nordeste. Então a gente acha que mais de 30 configurações possíveis no Rio Grande do Sul, que ficam aqui numa faixa de até 10% acima do custo que se pode produzir no Nordeste do Brasil. Então, na prática, é bastante competitivo, né? Nenhum lugar vai produzir todo o hidrogênio do mundo. Né? A gente vai ter vários polos de produção de hidrogênio, então é totalmente factível e viável, e além disso, temos o potencial da demanda local, que em vários outros lugares não existe, e essa questão da estabilidade da geração de energia, que é uma vantagem considerável. Quando a gente olha todos os potenciais locais aqui, né, a gente vê que o número mais baixo que a gente tem ali é em Rio Grande, na configuração mista, com grid e off-grid. Tá? Então esse é onde a gente chega no custo mais baixo, de $2, aproximadamente $2 por tonelada de produção de hidrogênio, com o custo todo carregado, né, até o setup para entrega para consumo. Então esse é o potencial. Então, resumindo, o Rio Grande do Sul sim pode ser competitivo e pode entregar hidrogênio a baixo custo. Agora passando para a demanda, né? Então aqui a gente tem todos os blocos de demanda relevantes para hidrogênio dentro do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então o hidrogênio tem uma série de aplicações possíveis. Para algumas coisas ele é a melhor solução, para outras coisas ele não é a melhor solução. Né? Então essa curva aqui foi desenhada para 2040, então é a nossa estimativa de qual vai ser a demanda por hidrogênio, qual pode ser a demanda por hidrogênio no estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui tudo também já inclui uma série de premissas com relação à adoção do hidrogênio. Né? O hidrogênio vai conviver com vários outros combustíveis. Né? A gente não vai virar uma chave e substituir todos os caminhões para hidrogênio. Né? O hidrogênio vai conviver, vai ter hidrogênio, vai ter bateria, vai ter outras fontes. Né?
Então aqui a gente já incluiu, né, premissas sobre adoção, penetração, evolução da tecnologia, e esse é o resultado que a gente chega de 600 mil toneladas por ano de hidrogênio em consumo doméstico. Tá? E ali em cima, essas bolinhas que vocês veem em cima, é o ano onde o hidrogênio se tornaria mais competitivo versus a alternativa que hoje existe, né, na sua maioria a alternativa fóssil. Então hoje todos esses setores existem e consomem combustível de outras formas, na maioria das vezes, dos casos, uma fonte fóssil, e aquele ano é o ano onde o hidrogênio, sem nenhum tipo de subsídio, se torna mais competitivo versus a alternativa. Então, talvez só para destacar nos principais, né, o transporte rodoviário vai ser sempre, em qualquer lugar do mundo, o principal consumo e a principal aplicação para o hidrogênio. E aqui a gente fala principalmente do transporte de carga a longa distância, não é para carro de passeio, caminhão pequeno também não é uma boa aplicação do hidrogênio. A aplicação boa do hidrogênio é transporte pesado de carga a longa distância, navio, trem, então é sempre nessa linha. Né? Metanol, o Estado do Rio Grande do Sul tem um consumo muito relevante de metanol, tanto na indústria de biodiesel quanto para formaldeído e painéis de madeira. Fertilizante, o Estado, né, com uma economia agrícola muito forte, e hoje a gente importa todo o nosso fertilizante nitrogenado. O hidrogênio verde poderia entrar como insumo de produção da amônia e substituir o fertilizante importado que a gente tem hoje. E para o refino, né, hoje a refinaria que a gente tem usa hidrogênio a partir do gás natural, que é poluente, emite carbono, e essa é a aplicação mais fácil. Né? Eu automaticamente substituo o hidrogênio lá por hidrogênio verde, não preciso de nenhuma adaptação. Aqui só para um pouco mais visual, né? A dificuldade ou complexidade de se adotar essa aplicação, o momento que economicamente se torna viável e as diversas aplicações que a gente viu no slide anterior. Né? A bolinha pontilhada é o potencial total teórico. Se eu substituir por hidrogênio todo o consumo daquela aplicação. Né? E aí vocês veem que as bolinhas menores foram a nossa estimativa de quanto vai ser adotado o hidrogênio como combustível ou como matéria-prima para aquela opção. Né? Só para pegar um exemplo aqui, vocês viram o transporte rodoviário, a maior aplicação e tudo mais, super difícil de fazer acontecer. Né? Eu preciso montar uma infraestrutura de distribuição de hidrogênio. Todos os postos que a gente tem hoje de gasolina, diesel, eu preciso ter postos de hidrogênio. Então, super difícil fazer isso acontecer, mas o potencial é enorme. Tem aplicações específicas que eu consigo fazer mais fácil, como transporte linha fixa, ponta a ponta, é muito mais fácil de fazer. O transporte distribuído é muito mais difícil de fazer. Eu já entrei um pouco aqui nos desafios. Né? Então, cada um desses setores ou dessas aplicações vai ter alguns desafios que eu vou precisar vencer, né? Para, eventualmente, ter até mais adoção do que o que a gente estimou. Né? Então, para fertilizante, só para pegar os principais exemplos, fertilizante, preciso investir numa planta de amônia, um investimento substancial. Tá? Hoje a gente não tem uma planta de amônia aqui no Sul. No Brasil, acho que tem 2 plantas de amônia, tem uma no Espaço Batão, depois no Nordeste. É um investimento substancial, mas a gente vê aqui que tem viabilidade econômica para se ter produção no Rio Grande do Sul. Metanol também requer um CAPEX relevante, uma planta de produção de metanol. Transporte rodoviário, como estava falando, né? Toda a infraestrutura de distribuição do combustível precisa ser colocada, é super difícil de fazer. Se eu pegar aplicações específicas, navio, né, sempre abastece no lugar, eu tenho uma rota fixa, eu consigo fazer. Então, a gente vê alguma adoção, mas vocês verem que, né, são 340 de 1.600 que a gente está estimando aqui, né, de potencial. Então, é uma penetração relativamente baixa. Né? E aí outras aplicações aqui, cada um vai ter os seus desafios, outras praticamente não tem desafio, como, por exemplo, no refino. Né? No refino é eu virar uma chave e está feita a troca. Né? A gente também fez a estimativa, né, tudo aquilo era a demanda interna do Rio Grande do Sul. Né? A gente também fez uma estimativa para ver o quanto a gente pode exportar de hidrogênio para outros estados ou até mesmo para outros países. Né? Então aqui a gente fez uma estimativa com base na nossa participação de potencial de energia renovável, né? E estimou quanto a mais eu poderia estar exportando de forma competitiva. Né? Então vocês veem que a gente falou de 0,6 milhões de toneladas de demanda interna do Rio Grande do Sul, haveria um potencial adicional para a exportação de mais 0,5 a 0,9, ou seja, eu posso dobrar ou triplicar esse potencial
se eu pensar em exportações. E aqui a gente não está falando necessariamente, não vou dizer que é impossível, não estamos falando necessariamente de exportar para a Europa, para os Estados Unidos, porque a gente vai ser sempre menos competitivo do que o Nordeste, né? A gente está muito mais longe. Aqui a gente está falando de outros estados brasileiros que não têm o potencial de produzir como o Rio Grande do Sul, nossos estados vizinhos aqui já seriam um potencial relevante, né? Ou mesmo países do Mercosul, que também não necessariamente têm esse potencial. O Chile tem um super potencial, mas a Argentina, Uruguai, Paraguai, são histórias diferentes aqui. Então, o potencial para a exportação do Rio Grande do Sul é sim relevante, mas não é o mesmo modelo, por exemplo, que vai acontecer no Nordeste, que é exportar para a Europa, exportar para estados, outros estados brasileiros ou provavelmente Mercosul.